Carmen não dá caso a Lupe. Ela crê que Ramiro pode delátá-la. Lupe reage surpreso ao descobrir que o galego também sabe da verdade. O padre deixa Carmen em uma sinuca de bico. A vilã relembra a Lupe que Ramiro tinha a confiança de Rogério. O sacerdote segue estressado. Carmen atormenta Lupe. O pároco deseja que a megera seja desmascarada. Carmen ameaça Lupe. Ele a cala. Ela crê que o padre está blefando. Lupe expõe a sua fúria para Carmen. Ele tira a tia de Elisa do sério. Carmen entra em surto. Lupe desfruta a situação. Ele deseja que a víbora não tenha paz. Lupe sugere que Carmen abra o jogo com os demais. Ela rejeita a ideia dele. Lupe não consegue convencer Carmen a realizar as suas vontades. Paloma conversa com Gael. Ela critica Augusto. Gael defende o patrão. Paloma provoca o amado. A morena insinua para Gael que Augusto já trai a Estefânia. Paloma revela para o namorado que Carmen estava grávida quando a Adorável ainda vivia. O valentão sugere que a morena fale tudo para Elisa. Paloma exige a discrição de Gael. Ela o paparica. Elisa informa a Damião que precisa falar com Quênia. Ele decide acompanhá-la. Ramiro vai atrás de Almerinda. Eles trocam provocações. Ramiro enfurece Almerinda. Ele critica Guido. Almerinda informa a Ramiro que tem o direito de ter novas ideias. O vilão continua furioso. Ramiro grita com Almerinda. Eles discutem. Almerinda afirma para Ramiro que Guido não é igual a Paulo. Ela ressalta para o galego que confia no empresário. Almerinda insinua que Ramiro não é confiável. Ele segue desafiando a viúva. Almerinda humilha Ramiro. Ela relembra ao galego que ele não passa de um empregado. Almerinda dispensa Ramiro. Ele segue arrasado. Antônia desfruta a desgraça de Ramiro. Ele a chacoalha. Eles brigam feio. Antônia se desespera. Ramiro crê que a empregada ainda gosta dele. O vilão segue agarrando a faxineira. Antônia fica encurralada. Ramiro despreza a empregada. Damião e Elisa não conseguem encontrar Quênia. O bonitão sugere que a amada deixe Augusto resolver os próprios problemas. Elisa teme que Quênia cometa uma loucura para chamar a atenção do agricultor. Ramiro encontra Horácio. Ele descobre que o baixinho está trabalhando com Augusto. Eles conversam sobre Quênia. Horácio revela para Ramiro que entregou uma carta da Sonsa para Carmen. O vilão segue pensativo. Ramiro exige que Horácio não deixe Quênia falar com Augusto. Os pombinhos passeiam pela praça. Elisa sugere que Damião vá trabalhar. Ele segue expondo seu amor para a mocinha. Damião volta a falar para Elisa que quer confrontar Augusto. Ela o despista. Damião informa a Elisa que não deseja namorar às escondidas. Ela promete ao Fortão que falará com Augusto. O noivo de Dolores assusta a patroa. Horácio conta para Carmen que Ramiro fez perguntas sobre Quênia. A vilã discute com o baixinho. Carmen dá novas ordens para Horácio. Ela fala pro baixinho que precisa dos serviços dele. Edmundo sugere que Lúcio volte para casa. O idoso segue paparicando o doutor. Edmundo fala para Lúcio que não quer alarmar os familiares. Ele deseja sair do hospital. Lúcio controla Edmundo. O velhinho ressalta que o médico não agiu bem ao se envolver com Carmen. Edmundo desabafa com Lúcio. Eles detonam Carmen. Edmundo afirma para Lúcio que já rompeu com a megera. Paloma encontra o patrão. Ela se preocupa com Edmundo. Carmen faz uma ligação. Ela decide se livrar de qualquer suspeita referente à morte da Sonsa. Carmen tenta falar com Ramiro. Augusto aparece. Carmen paparica o marido. Augusto segue desconfiado. Carmen beija o parceiro. Augusto sugere que a vilã encerre a sua amizade com Betânia. Carmen não entende o comentário. Augusto a enrola. Ela segue irritada. Carmen tenta seduzir Augusto. Ela sugere que o marido relaxe. Carmen caminha com Augusto. Ramiro conta para Ingrid que Almerinda empregou Guido. Eles seguem furiosos.
Ingrid percebe que Ramiro está endiabrado. Ele segue fora de si. Ramiro continua descontrolado. Ingrid o acalma. Ela fala para Ramiro que Guido está quase falindo. A cobra insinua para o galego que o empresário já foi acusado de cometer fraudes. Ramiro deseja abrir os olhos de Almerinda. Ingrid sugere que o vilão bole um plano contra Guido. A cobra deseja roubar a processadora. Ramiro segue confuso. Elisa vai à cozinha e conversa com Dolores. Elas dialogam sobre Damião e Horácio. Elisa expõe a sua felicidade para Dolores. A fazendeira relata para a protetora que quer abrir o jogo com Augusto. Dolores aconselha Elisa. A mocinha segue firme em sua postura. Dolores revela para Elisa que Carmen e Augusto estão trancados no quarto. A fazendeira lamenta a situação. Dolores insinua para Elisa que a estadia de Carmen na fazenda está acabando. Augusto transa com a parceira. Carmen se declara para o marido. Eles ficam exaustos. Augusto informa a Carmen que não voltará a tratá-la como esposa. Ele paga a megera pelos serviços sexuais. Augusto humilha Carmen. Ele declara guerra à parceira. Augusto informa a Carmen que já sabe de tudo. Ela pensa que o agricultor descobriu a verdade sobre Estefânia. Eles brigam aos berros. Augusto segue desafiando a esposa. Carmen fala para o marido que não foi amante de Rogério. O ciumento pega a víbora no pulo. Augusto não entende o comentário de Carmen. Ele a coloca contra a parede. Carmen mente para Augusto. Ele segue xingando a esposa. Augusto insinua que Carmen é uma qualquer. Ela continua se defendendo. Carmen afirma para Augusto que detesta Ramiro. Ele joga na cara da vilã que já sabe que ela foi amante de Edmundo. Carmen inventa para Augusto que nunca teve nada com o médico. O agricultor não compra a versão da esposa. Augusto informa a Carmen que vai transformar a vida dela em um inferno. Ele sugere que a megera tenha dignidade e deixe o povoado. Augusto faz Carmen chorar. Paloma conta para Edmundo que já cancelou as consultas dele. Ela se culpa pelo ocorrido com o patrão. Paloma confessa para Edmundo que contou tudo para Almerinda. Lúcio e o médico temem que a viúva procure Betânia. O doutor decide falar com a esposa. Lúcio se retira. Paloma tenta agradar Edmundo. Ele a dispensa. Paloma segue se desculpando com Edmundo. Betânia vai atrás de Almerinda. A viúva informa a antiga amiga que não quer vê-la. Elas discutem. Almerinda joga na cara de Betânia que não quer mais saber dela. A amarga deixa a fofoqueira no chão. Almerinda insinua para Betânia que ela é idêntica a Carmen. A viúva deseja a desgraça da mexeriqueira. Almerinda proíbe Betânia de voltar a visitá-la. Antônia fica abismada. Ingrid segue colocando ideias na cabeça de Ramiro. Ele não sabe o que fazer. Eles planejam ganhar muito dinheiro. Ingrid afirma para Ramiro que Guido pode ser preso. Ele admira a cobra. Eles se beijam. Ramiro insinua que Ingrid não está preocupada com Quênia. Eles desejam toda a fortuna de Rogério. Florência revela para Paulo que Guido está trabalhando na processadora. O garanhão provoca a sobrinha. Guido aparece. Florência o questiona. Guido deseja saber tudo sobre os empregados da processadora. Paulo decide procurar Sabrina. Florência deseja encontrar Henrique. Ela discute com o pai. Paulo insinua que Guido está se aproveitando de Almerinda. Ele alfineta o irmão. Paulo ressalta que Guido virou um gigolô. O empresário segue pensativo. Elisa pensa em Damião. Ela continua reflexiva. Damião e Gael vão ao hospital. O bonitão segue procurando seu amuleto. Damião fala com a atendente. Gael sente preguiça. Damião continua com a sua busca. Gael desestimula o amigo. Almerinda agradece a ajuda de Guido. Ela confessa pro amigo que sente saudade do filho. Guido auxilia Almerinda. Ela decide não procurar o parente. Almerinda deseja que Damião se humilhe diante dela. Guido não apoia a ideia da amiga. Eles divergem sobre Damião. Guido explica os seus métodos de trabalho para Almerinda.
O empresário conta para a viúva que foi destratado por Ramiro. Almerinda relata para Guido que já controlou o vilão. O empresário teme que Ramiro o prejudique. Almerinda dá carta branca para Guido demitir o galego. Ele fica impressionado. Horácio volta a falar para Dolores que não quer alugar o local da casa de modas. O baixinho mente para a noiva. Dolores não compra a versão de Horácio. Ela fala para ele que Branca foi uma ótima pessoa. Horácio segue desestimulando Dolores. Ela pensa em pedir a ajuda de Lupe e Ramona. Dolores tenta obrigar Horácio a realizar as suas vontades. Eles não chegam a um acordo. Horácio deixa Dolores falando sozinha. Almerinda liga para Lupe. Ela tenta enrolar o irmão. Lupe conta para Almerinda que Damião está muito bem. A viúva cospe fogo. Lupe expõe a sua alegria para Almerinda. Ela critica Gael. Lupe sugere que Almerinda agrade as pessoas que estão ao redor de Damião. A amarga insinua que o padre não aconselha bem o sobrinho. Lupe dá uma nova bronca em Almerinda. Ela fala para ele que não pretende doar nada para as crianças pobres. Lupe desconhece Almerinda. Ele informa a irmã que não será pressionado por ninguém. Gael e Damião chegam em casa. Eles brincam juntos. Os jovens rolam pela cama. Gael corre pro banheiro. Betânia visita Edmundo. Ele deseja abrir o jogo com a esposa. Betânia revela para Edmundo que foi achincalhada por Almerinda. Ela agarra o marido. Betânia conta para Edmundo que recebeu um castigo da vida. Ela promete ao parceiro que passará a valorizá-lo. Betânia se declara para Edmundo. Ela estimula o marido a desabafar. Ele decide mentir para a fofoqueira. Damião mexe na roupa de Gael. Ele encontra o amuleto. Gael sai do banho. Damião exige uma explicação do amigo. Gael tenta enrolar Damião. Eles discutem. Gael insinua que Damião roubou o que era dele, referindo-se ao amor de Elisa. Ambos seguem possessos. Gael conta para Damião que encontrou o amuleto nos corredores do hospital. Ele se desculpa com o amigo. Damião segue estressado. Gael recua. Damião decide tomar banho. Elisa tenta cozinhar. Dolores aparece. A governanta conta para a mocinha que está furiosa com Horácio. Elisa tenta acalmar Dolores. A governanta deseja colocar Horácio na linha. Dolores pede ajuda de Elisa. Horácio vai ao bar. Ele conversa com um amigo. Horácio pede um favor pro cara. O dono do estabelecimento aceita emprestar a sua caminhonete pro baixinho. Augusto cumprimenta Elisa e Dolores. A fazendeira agrada o pai. Augusto é gentil com Elisa. Dolores se anima. Elisa relata para Augusto que eles precisam conversar. Carmen aparece. Augusto joga na cara da esposa que não quer a presença dela. Elisa fica abismada. Augusto humilha Carmen diante das demais. Ela chora. Augusto trata Carmen como uma criada. Ele proíbe Dolores de servir a megera. A governanta desfruta a situação. Augusto deixa Carmen no chão. A víbora não consegue comover o marido. Dolores segue saltitante. Antônia trabalha. Almerinda come com Guido. Eles conversam sobre Florência. Almerinda pede para Guido demitir Henrique da processadora. Ele reage surpreso. Almerinda fala para Guido que detesta Betânia. Ele não apoia a ideia da viúva. Almerinda exige que Guido a obedeça. A amarga supõe que Florência voltará a se envolver com Henrique. Guido desconhece Almerinda. Ele sugere que a amiga não se meta na vida alheia. Almerinda obriga Guido a realizar as suas vontades. Ele acata as ordens da patroa. Elisa indaga Augusto. Ele a despista. Elisa deseja que Augusto largue Carmen. Ele informa a filha que não pretende deixar a fazenda para vilã. Elisa coloca ideias na cabeça de Augusto. Ele deseja acabar com a raça de Carmen. A megera segue arrasada com a postura do marido. Falando sozinha, Carmen declara guerra a Augusto. Sabrina deseja sair. Ela teme a fúria de Betânia. Henrique acalma a irmã. O garotão deseja beber.
Paulo gosta da ideia. Henrique e Florência ficam a sós. O garotão expõe a sua felicidade para a loira. Florência conta para Henrique que estava bastante entediada. Eles flertam. Henrique afirma para Florência que quer vê-la feliz. Paulo e Sabrina regressam. Betânia chega. Ela faz um escândalo. Betânia choca Henrique. A fofoqueira expulsa Paulo e Florência da propriedade. Ela humilha os parentes de Guido. Henrique e Sabrina reagem atônitos. Eles discutem com a mãe. Betânia revela para os filhos que Edmundo está no hospital. Lupe decide agradar Gael e Damião. O valentão debocha da situação. Damião paparica o tio. Lupe deseja servir os jovens. Damião fala para o parente que vai sair. Ele entristece Lupe. Gael alfineta o protetor. Lupe segue arrasado. Gael tenta levantar o ânimo do sacerdote. Henrique e Sabrina visitam Edmundo. Ele tranquiliza os familiares. Betânia segue cuidando do marido. Edmundo despista os filhos. Sabrina sente pena do pai. Edmundo decide sair do hospital. Ele ressalta para os demais que ainda não voltará para casa. Betânia exige que o marido volte para a residência. Os jovens apoiam a ideia da mãe. Edmundo faz a vontade dos filhos. Almerinda briga com Florência. A fresca informa a viúva que não vai se humilhar para Damião. Almerinda tortura Florência. A loira decide voltar para a capital. Florência desafia Almerinda. Ela ressalta para Amarga que não será manipulada por ninguém. Florência expulsa Almerinda do dormitório. A fresca chora. Elisa percebe que Dolores ainda não jantou. A governanta conta para a mocinha que está esperando Horácio. Elisa desconhece Dolores. A governanta segue preocupada com Horácio. Elisa conta para Dolores que vai abrir o jogo com Augusto. A governanta desestimula a protegida. Elisa segue firme em sua postura. Paulo vai ao bar. Ramiro o provoca. Paulo tenta evitar o galego. Ramiro deseja se reconciliar com o Garanhão. Ele fala para Paulo que só segue as ordens de Almerinda. O sem-vergonha segue com ódio do irmão. Ramiro sugere que Paulo deixe o povoado. O Garanhão supõe que Almerinda vai casar com Guido. Ramiro quase tem um troço. Paulo percebe que o galego está enciumado. Ramiro insinua para o Garanhão que quer destruir Guido. Paulo o apoia. Almerinda segue inquieta. Ela conta para Guido que discutiu com Florência. Ele não entende nada. Guido sugere que Almerinda tenha paciência com Florência. Eles fazem um acordo. Almerinda revela para Guido que Florência quer deixar a cidade. A viúva banca a vítima diante do amigo. Almerinda sugere que Guido faça Florência mudar de ideia. O empresário reitera para a amiga que apoiará as decisões da filha. Almerinda segue possessa. Guido a irrita. Paulo ressalta para Ramiro que quer a metade do que eles roubarem da processadora. O vilão fica furioso. Ramiro e Paulo travam uma batalha verbal. O sem-vergonha conta pro galego que sabe falsificar a assinatura de Guido. Ramiro segue confuso. Paulo revela pro vilão que levou as empresas de Guido à falência. O sem-vergonha consegue fazer um trato com Ramiro. Dolores sugere que Elisa acalme Augusto. A governanta teme que a fazendeira desperte a fúria do pai. Dolores assusta Elisa. A mocinha deseja que Augusto a entenda. Dolores volta a falar sozinha. Ramona aborda Damião. Ela percebe que o bonitão está com o amuleto. Damião reitera para Ramona que ama Elisa. Ela o aconselha. Eles elogiam Elisa. Ramona se despede de Damião. Elisa leva café para Augusto. Eles dialogam sobre a estufa. Elisa revela para Augusto que Damião está trabalhando na plantação. O ciumento provoca a filha. Augusto reitera para Elisa que detesta Damião. A mocinha confessa pro pai que ama o Fortão. Damião invade a fazenda. Ele impressiona Dolores. Elisa tenta acalmar Augusto. O agricultor levanta a bandeira branca para Damião e o surpreende. Eles se reconciliam. Damião reitera para Augusto que dá a sua vida por Elisa.
Ele pede a mão da fazendeira em casamento. Augusto não sabe o que fazer. Damião insinua pro agricultor que é capaz de fugir com Elisa. Augusto compara o bonitão a Rogério. Damião rebate as acusações do ciumento. Augusto volta a ficar atormentado com o passado e indaga Elisa. Ela insinua que o pai a detesta. Elisa cala Augusto. Damião relata pro ciumento que não tem culpa pelo que ocorreu anteriormente. Augusto percebe que os jovens são destemidos. Ele detona Rogério. Elisa revela para Augusto que quer casar com Damião. O agricultor relata para os jovens que vai refletir. Elisa e Damião ficam animados. O fortão vai embora. Elisa rodopia com Dolores. Guido e Paulo dão diferentes conselhos para Florência. Ela afirma para eles que quer morar sozinha. Guido exige que Paulo também vá embora. Florência descobre que o tio teve uma amante. Paulo ofende os familiares. Guido esculhamba o irmão. O empresário chama Paulo de palhaço e parasita. Guido se despede de Florência. Almerinda perturba. Ela fala para a loira que vai levá-la ao aeroporto. Todos reagem surpresos. Florência é obrigada a aceitar a companhia de Almerinda. A loira segue abraçando os familiares. Horácio tenta seduzir Dolores. Ela o empurra. Dolores insinua que Horácio é um descompromissado. Ele inventa para ela que passou a noite no bar. Dolores relata para Horácio que pode desistir do casamento. O baixinho faz uma promessa para a noiva. Dolores decide alimentar Horácio. Augusto pede um favor pro baixinho. Ele comunica a Dolores que vai sair com Elisa. A governanta dá a boa notícia para a protegida. Elisa crê que Augusto está começando a amá-la. Dolores pensa o mesmo. Elas ressaltam que Augusto está se redimindo. Dolores afirma para Elisa que está gostando da nova versão do patrão. Elas voltam a se agarrar. Ingrid descobre que Kênia já desocupou a casa. Ela continua assustada. A dona da propriedade conta para a cobra que recebeu a ligação de uma amiga da Sonsa. Ingrid teme que algo tenha acontecido com Kênia. Carmen fala com Horácio. Ele informa a patroa que já esvaziou a casa de Kênia. Horácio percebe que Carmen se meteu em uma encrenca. Ela volta a ameaçar o baixinho. Horácio revela para Carmen que Augusto vai cavalgar com Elisa. O agricultor aparece. Augusto abraça Elisa. Carmen fica furiosa. Augusto chama Elisa de princesinha. Carmen sente preguiça. Florência continua brigando com Almerinda. Elas divergem sobre Damião. Almerinda chama Florência de inútil. A viúva ressalta que a loira não sabe fazer nada. Almerinda revela para Florência que Guido está falido. A fresca fica assustada. Almerinda insinua para Florência que está sustentando Guido. A viúva afirma para a loira que pode fazer com que o empresário passe fome. Almerinda encurrala a Florência. Carmen invade o consultório. Paloma a controla. A morena revela para a vilã que Augusto surrou Edmundo. Carmen segue nervosa. Paloma exige que a megera deixe Edmundo sossegado. Elisa e Augusto andam pela plantação. O agricultor conta para a filha que venderá as suas terras. Elisa tenta aconselhar Augusto. Ele segue decidido a ajudá-la. Augusto avisa Elisa que não vai mudar de ideia. Florência percebe que Almerinda não presta. A viúva conta para a loira que está disposta a tudo para Damião não ficar com Elisa. Florência relata para Almerinda que o bonitão venera a fazendeira. A amarga exige que a fresca engravide. A loira chama a viúva de louca. Almerinda sugere que Florência seduza Damião. Elas divergem sobre a situação. Almerinda afirma para Florência que Damião jamais desamparará um filho. Ela deseja ganhar o apoio de Lupe. Almerinda relembra a Florência que Elisa também cresceu sem a mãe. A amarga fala para a fresca que ela pode salvar os familiares da falência. Florência é obrigada a obedecer a Almerinda. Augusto fala para Elisa que quer se despedir das terras. Ela segue triste. Augusto admite para Elisa que não foi um bom pai. Ele desabafa com a filha. Elisa expõe os seus sentimentos para Augusto. Ele deseja que a mocinha seja feliz.
Elisa reitera para Augusto que quer ficar com Damião. Ele sugere que ela dê uma chance para Gael. Augusto assusta Elisa. Eles relembram o passado. Augusto insinua para Elisa que a traição de Estefânia teve consequências. Ele aflige a filha. Augusto informa a Elisa que quer propor algo para ela. Carmen visita Betânia. Elas conversam sobre Edmundo. A vilã finge que está preocupada com o médico. Betânia sugere que Carmen converse com Edmundo. A megera entra no quarto do doutor. Carmen acorda Edmundo. Ela crê que foi delatada por ele. Edmundo revela para Carmen que eles foram desmascarados por Almerinda. Ela exige que o médico minta para Augusto. Ele não a obedece. Edmundo insinua para Carmen que irá desmascará-la. Ele percebe que a víbora esconde muitos segredos. Edmundo supõe que Carmen engravidou de outro. A vilã ataca o antigo amante. Carmen quase mata Edmundo. Ela o ameaça. Almerinda e Florência vão ao hospital. A viúva segue atormentando a loira. Almerinda tenta obrigar Florência a realizar exames na clínica de fertilidade. A fresca segue atônita. Almerinda coloca ideias na cabeça de Florência. A loira chora. Damião e Gael conversam. O bonitão revela pro amigo que pediu Elisa em casamento. Gael reage surpreso. Damião conta pro colega que Augusto está mudando. O fortão segue suspirando por Elisa. Damião se refresca. Elisa descobre que Augusto quer vender a fazenda. Ela não apoia a ideia. Eles voltam a brigar. Elisa afirma para Augusto que não se livrará da sua nova estufa, pois valoriza a memória de Estefânia. O ciumento fala para a filha que eles podem recomeçar em outro lugar. Augusto chama Elisa para partir com ele. O agricultor a emociona. O especialista conversa com Florência. Ela fala pro profissional que não precisa de nenhum exame. Almerinda intervém. A amarga relembra que lutou para engravidar. Almerinda relata para os demais que fez muitos tratamentos para conseguir ter um filho. O profissional trabalha. Almerinda acaricia Florência. Henrique procura Guido. O empresário demite o garotão. Henrique reage atônito. Guido conta pro garotão que Florência voltará para a capital. Henrique segue confuso. Guido não dá maiores informações pro garotão. Henrique cospe fogo e sai. Guido chama Malu. Ele pede para a secretária preparar a demissão de Henrique. Malu defende o colega. Guido a cala. Elisa estranha a postura de Augusto. Ele se declara para ela. Elisa pensa em Dolores. Augusto relembra a mocinha que a governanta formará a própria família. O agricultor relata para a fazendeira que sempre irá amá-la. Eles choram muito. Elisa afirma para Augusto que não vive sem Damião. Ele pressiona a filha. Augusto quase obriga Elisa a acompanhá-lo. Ele se sente preterido pela mocinha. Elisa informa a Augusto que o venera. Ele a deixa pensativa. Elisa decide ir embora com Augusto. Eles se abraçam. Betânia paparica Edmundo. Henrique aparece. Ele conta para os pais que foi demitido da processadora. Betânia fica muito irritada. Sabrina relata para os demais que não teve clientes no salão. Betânia deduz que Almerinda está agindo para destruí-la. Malu segue acatando as ordens de Guido. Paulo procura o irmão. Ele pede falsas desculpas para Guido. Paulo informa ao parente que quer trabalhar. Dolores leva Horácio para a antiga casa de modas. Lúcio conhece o baixinho. Eles se cumprimentam. Lúcio abraça Horácio. Ele elogia Dolores. Lúcio intimida o baixinho. Lupe surge. Lúcio e os demais entram na antiga casa de modas. O idoso segue sofrendo. Horácio chora. Lupe consola Lúcio. Horácio continua chateado. Lúcio reitera para Lupe que colocará o assassino de Branca na cadeia. Horácio passa mal. Lúcio não consegue parar de chorar. Augusto e Elisa pensam no futuro. Eles decidem ser felizes. Elisa relata para Augusto que quer ir ao casamento de Dolores. Ele pede discrição à filha.
Elisa fala para Augusto que precisa abrir o jogo com Damião. Ele não gosta da ideia. Augusto exige que Elisa não recue em sua postura. O ciumento afirma para a filha que sabe como controlar Damião. Gael orienta os colegas. Damião fala pro amigo que voltará a procurar Augusto. Gael coloca o bonitão para trabalhar. Eles não chegam a um acordo. Lupe benze a antiga casa de modas. Horácio reza. Lupe crê que o baixinho é devoto. Ramona chega no local com as suas ervas. Lupe se estressa. Dolores confessa pro padre que procurou a curandeira. Lupe continua resmungando. Lúcio sai com o sacerdote. Ramona encara Horácio. Ela percebe que o baixinho não presta. Ramona alarma Dolores. Ramiro revela para Ingrid que eles serão ajudados por Paulo. Ela se irrita. Ramiro conta para Ingrid que Paulo quer acabar com o irmão. A cobra sugere que o galego tome cuidado com o sem-vergonha. Ramiro despista Ingrid. A cobra segue preocupada com Quênia. Ramiro não consegue acalmar Ingrid. O vilão relembra a cobra que a sonsa é esperta. Ingrid crê que Quênia confrontou Carmen. Ramiro nega. Ingrid segue confusa. Eles deduzem que Carmen deu dinheiro para Quênia. Ingrid deseja procurar a vilã. Ramiro impede. Dolores pede para Ramona não assustar Horácio. O baixinho segue fora de si. Horácio sai. Dolores indaga Ramona. A curandeira tenta abrir os olhos da governanta. Damião percebe que Gael foi embora. Ele ressalta que o valentão joga sujo. Elisa segue animando Augusto. O agricultor decide visitar o compadre. Elisa se despede de Augusto. Carmen os observa. Gael aparece. Ele exige que Augusto impeça o casamento de Elisa. O agricultor sugere que o esquentado não se meta na vida da fazendeira. Augusto procura Lúcio. O ciumento revela pro compadre que quitará a dívida de Elisa. Augusto insinua para Lúcio que é capaz de matar Damião. O agricultor relembra ao amigo que os pombinhos são irmãos. Lúcio não acredita em Augusto. O ciumento relata pro compadre que viu o resultado do exame de DNA. Lúcio teme que Augusto faça Elisa sofrer. O agricultor relata pro idoso que está disposto a tudo para defender a honra da filha. Lúcio deduz que ficará sozinho e segue chateado. Augusto fala pro amigo que morre por Elisa. Dolores conversa com a protegida. A mocinha reitera para a governanta que Augusto é maravilhoso. Carmen as aborda e debocha da situação. Ela joga na cara da sobrinha que Augusto não a ama. Carmen deseja abrir o jogo com Elisa. A fazendeira não dá caso à tia. Dolores desafia Carmen. A megera segue espalhando seu veneno. Carmen insinua que Elisa é a prova viva da traição de Estefânia. Dolores grita com a víbora e a intimida. Paloma anda pela rua. Gael agarra. Paloma revela pro amado que Edmundo está repousando. Gael segue paparicando a morena. Paloma fala pro valentão que quer sair com ele. O esquentado não aceita. Paloma continua chateada. Gael fala pra morena que está exausto. Paloma não acredita. O valentão conta pra morena que Damião quer casar com Elisa. Paloma comemora. Em seguida, ela percebe que Gael está enciumado. Paloma também deseja casar com o namorado. Gael sugere que a morena não seja apressada. Paloma informa ao amado que irá para casa sozinha. Ela deixa Gael sozinho. Dolores reitera para Elisa que Carmen não presta. A mocinha pensa em Damião. Dolores crê que Augusto também agradará o bonitão. A governanta confessa para a protegida que adora Horácio. Elisa informa a Dolores que a vê como uma mãe. Elas trocam juras de amor. Guido chega na fazenda. Ele fala para Paulo que não confia nele. O sem-vergonha segue tentando recuperar o seu emprego. Paulo sugere que Guido ponha à prova. O empresário desconhece o irmão. Paulo continua mentindo para Guido. O garanhão não consegue comover o familiar. Guido sugere que Paulo vá atrás de Florência. A fresca aparece. Guido descobre que Florência permanecerá no povoado.
A loira evita o pai. Almerinda também engana o amigo. Augusto expulsa Carmen do quarto. Ela chama o marido de fingido. Augusto fala para Carmen que vê Elisa como uma filha. A megera desdenha da situação. Augusto volta a ofender a esposa. Carmen relembra ao marido que sempre foi desprezada por ele. O ciumento ressalta que foi feito de trouxa. Carmen admite para Augusto que está arrependida por tê-lo traído. Ela detona Edmundo. Augusto volta a torturar a parceira. Carmen relembra ao ciumento que ele também teve uma relação com Quênia. Augusto desmente a megera. Ele fala para Carmen que ainda ama Estefânia. A víbora fica arrasada.